Nesse vídeo, vamos implementar a nossa lista encadeada circular. Mas antes de começarmos a nossa implementação, vamos entender um pouco do seu conceito. Bem, a lista encadeada circular, assim como a lista simplesmente encadeada, como podemos ver nessa imagem, ela possui o nó inicial, o nó A, o nó B, que seria o posterior, depois o nó C e o nó D. Na lista simplesmente encadeada, o último nó ele aponta para null. No entanto, o que distingue a lista encadeada circular de outras listas é que o último nó vai apontar para o início da lista. O que é que isso pode trazer de benefício? É possível percorrer toda a lista de qualquer nó. Por exemplo, se eu inicialmente minha lista era o nó A, inicialmente o início da minha lista era o nó A, depois o nó B, o nó C e o nó D. Eu fiz uma consulta do nó A para encontrar o nó C. Realizei a consulta, estou aqui no nó C. E depois quero realizar outra consulta para encontrar o nó B. Eu não necessariamente preciso iniciar a minha consulta de novo do início. Basta apenas continuar de onde eu parei no C, basta eu continuar apenas de onde eu parei, que é do nó C, iria para o nó D, do nó D eu iria para o nó A e depois iria para o nó D. Assim percebemos que é possível, de qualquer posição, de qualquer elemento em que eu esteja na lista, acessar outros elementos da lista. E o que isso acarreta? Acarreta que as posições dos elementos podem variar. Como assim? Inicialmente, o nó A era na primeira busca. O nó A era 0, o nó B era 1, o nó C era 2 e o nó D era 3. Depois que eu fiz a busca do C, encontrei o C. O nó C, então, vai passar a ser a posição 0 quando eu for fazer a busca para o nó B. Por exemplo, chegar ao nó C. Do nó C, agora eu vou buscar o nó B. Aí eu vou para o nó D, para o nó A e para o nó B. Nisso, o nó C passa a ser 0, o nó D passa a ser 1, o nó A passa a ser 2 e o nó B passa a ser 3. Então, percebe-se que as posições dos elementos vão ficar variando entre si durante a execução de alguns métodos. O nó inicial pode variar. Como assim? Como já foi dito, se eu fiz uma busca e parei no nó C, e depois vou fazer outra busca para o nó B, eu começo do nó C, depois do nó D, depois do nó A, até chegar no nó B. Então, o meu nó inicial, ao invés de ser o A, passou a ser o nó C. Essas são uma das características da lista encadeada circular. E aqui abaixo vemos uma imagem de como seria uma lista encadeada circular com apenas um elemento. Logo no início de uma lista circular encadeada, ela não possui nenhum elemento, então ela está vazia, null. No entanto, quando eu adiciono um elemento, eu já tenho que fazer aquele elemento apontar o próximo elemento, que seria ele mesmo. Como assim? Eu adicionaria o nó A à lista e faria com que o nó A ponto próximo, que é essa parte, apontasse para o início da lista, que é ele próprio. Beleza. Aí, agora que vemos os conceitos, entendemos um pouco da lista encadeada circular, vamos começar a implementá-la, correto? Aqui, vamos em mini projeto, source. No pacote lista encadeada circular, nós temos o tlist e mini projeto, que são os 10 métodos que o nosso professor forneceu para serem implementados nessa lista. E também temos o pacote principal, que possui a classe de teste.
mas eu vou deixar fechada aqui e só vamos executar quando tivermos a nossa lista encadeada circular implementada. Assim sendo, vamos aqui no pacote lista encadeada circular, vamos criar uma nova classe, que vai ser a nossa lista encadeada circular. Ok? Ok. Ela vai implementar da T-lista mini projeto e dessa forma vai ser obrigada a adicionar os métodos de T-lista. Deixa eu só dar uma apagada nesses comentários. Pronto, foram apagados. E depois de ter criado e implementado de ter lista a nossa lista encadeada circular, vamos criar a nossa classe nó, que nela a gente vai guardar eu vou deixar público os atributos, a gente vai deixar guardado o valor do dado do nó e vou deixar guardado também o endereço para o próximo nó da lista, no caso, próximo nó da lista, ok? Vamos criar também o construtor, sobrescrever o construtor, para que na criação de um nó já seja pedido como parâmetro de entrada a string, que é o nosso dado. Aí faz a string, o dado recebeu o dado, como parâmetro. O dado da nossa classe receber o dado passado como parâmetro, ok? E é isso aí. Vamos implementar a nossa lista encadeada. Não foi adicionado esse método, um método aqui na T-list mini projeto, mas que é bem interessante de ser implementado é o método esvazia. O método esvazia. Coloque ele aqui abaixo. Esvazia. Public o esvazia. Public boolean. Jesus. Boolean. Por que boolean? Se o método vai retornar se a lista está vazia, ele tem que retornar se é verdadeiro ou falso. Correto? E como é que eu vou saber? Aqui no início da classe, da nossa lista encadeada, vamos criar o endereço do nó inicial, que no caso, vamos chamar de início, nó início. Aí, o public esvazia vai retornar verdadeiro para esvazia, se o nó inicial, que é o início, for igual a nulo. Se o nó inicial for nulo, vai retornar verdadeiro para uma lista vazia.
Se ele não estiver nulo, vai retornar falso para a lista vazia, ok? E já temos implementado um dos nossos métodos. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui que não precisa. Esse import. Ok, pessoal? E vamos implementar os próximos métodos. Bem, agora vamos implementar um método que não seja tão complexo de ser implementado, como por exemplo o remove index e o remove element, que é para remover pelo índice e remover pelo dado que é passado como parâmetro de entrada, que são métodos mais complexos. Um bom método de ser implementado logo no início é o size. Então vamos lá, como seria a implementação do size? Primeiro, se a lista estiver vazia, o retorno que ele vai dar é zero, porque se a lista estiver vazia, o retorno é zero. Então, eu vou criar uma variável aqui, recebendo que contém o valor zero, e o retorno vai ser dessa variável, que eu chamei de tamanho. Aí, se a lista não for vazia, se a lista não estiver vazia, eu itero sobre a lista para, utilizando o while, eu acho melhor. Eu itero sobre a lista para retornar o valor correto do seu tamanho. Então, vamos lá. Qual seria a condição de parada? Porque na lista em circular, na lista encadeada circular, deve-se tomar bastante cuidado em relação à condição de parada, porque se a condição de parada não for validada corretamente, a minha execução do método pode entrar em um loop infinito, porque ao chegar ao final da lista, o último nó da lista vai apontar para o primeiro, ele não aponta para no. Então, se eu chegar no final da lista e a condição de parada não for validada corretamente, ele inicia novamente do começo da lista. Aí fica um loop infinito e pode dar vários erros. Então, vamos analisar para perceber qual seria essa condição de parada, ok? Bem, agora vamos analisar um pouco qual seria a nossa condição de parada na lista encadeada circular. Bem, temos aí o nó A, nó B, nó C, nó D e o nó D ponto próximo apontando para o A. Então, vamos lá. Eu iniciei minha lista. Ok, estou começando no A, no B, no C e cheguei no nó D. Eu tenho que parar quando chegar no nó D. Então, qual seria a minha condição de parada quando eu chegar no nó D para mim não mais continuar em um loop infinito? É que o nó D ponto próximo seja o nó A. Se o meu nó D ponto próximo for o nó A, então eu paro a execução do meu while. No caso, para uma melhor análise, seria tipo, iniciei o nó A. Antes de iniciar o nó A, eu deixo salvo o dado do meu nó A em uma variável. Aí eu começo a verificar. O nó A, ponto, no caso inicial, né, o nó inicial, no início, ponto próximo, que é o nó B, ponto próximo, que é o nó B, ponto equals, esse dado que eu salvei, se for igual ao dado do nó A inicial, é igual? Não, passa para o próximo. É igual ao dado do nó inicial? Não, passa para o próximo. Cheguei no nó D, ponto próximo, é igual ao dado do nó inicial? É. Parei a execução aqui e saio de dentro do meu while. Então, essa é a nossa condição de parada.
é analisar se, quando chegar no último elemento, o ponto próximo do último elemento seja igual ao o nó inicial. No caso, a nossa análise vai ser utilizando o dado do nó inicial. Então, voltando da análise que a gente acabou de fazer sobre qual seria a nossa condição de parada, vamos então salvar o dado do nó inicial, que é do tipo string. Vou dar o nome de dado, recebe o dado do nó inicial, que no caso é início, ponto dado. Aí a minha condição de parada vai ser a seguinte: início, ponto próximo, que é o próximo elemento da lista, ponto próximo, ponto dado, é igual ao dado que eu tenho salvo aqui, que é igual o dado do nó inicial, se for para. Se não for, continua. Então aqui eu também tenho que colocar uma negação. Tá ok? Aí vamos lá. Se não for igual ao dado do nó inicial, eu faço com que tamanho receba mais 1. E depois faço com que início receba início, ponto próximo, para ele percorrer todos os elementos da lista. Ok? Pronto. Só que a gente também deve analisar uma coisa. Se eu estou analisando o ponto próximo do meu dado, o meu contador, no final de tudo, ele não vai retornar o valor certo da minha lista. Por quê? Porque se eu iniciei a minha lista com tamanho 0 e depois a minha análise passou a ser a partir do ponto próximo e não do inicial, eu já comecei a analisar, digamos assim, do segundo elemento da lista e não do primeiro. Quando eu faço isso, início, ponto próximo. Eu não estou analisando o início mesmo, realmente. Eu estou analisando o início, ponto próximo, ou seja, a partir do segundo elemento da lista. Aí se eu tiver uma lista com 10 elementos, ele vai me retornar apenas 9, porque minha validação começou a partir do segundo elemento e não do primeiro. Para evitar esse erro, assim que eu entrar dentro do if, se a minha lista não estiver vazia, eu faço com que tamanho já receba 1. Ok? E quando eu terminar de percorrer toda a minha lista, o meu início vai estar apontando para o final da minha lista. Aí eu posso fazer com que início, depois de execução do while, receba novamente início, ponto próximo. Aí eu volto para o início da minha lista, sem nenhum medo. Pronto. E aqui finalizamos mais um método que é sobre retornar o valor do tamanho da lista. Assim como na tlist mini projeto, está especificando lá no método, aqui size, dizendo que retorna o tamanho atual da lista. Ok? Agora vamos implementar outro método bastante interessante, que é o print, que ele vai printar, como está escrito aqui no tlist mini projeto, ele imprime no console a lista dos elementos seguindo o seguinte padrão. Se a lista estiver com elementos, vai printar a lista, o primeiro elemento, o segundo elemento, até o último, e no final vai printar null. Se a lista estiver vazia, simplesmente vai printar lista e null, ok? Dessa forma, vamos começar. Independente da lista estar vazia, logo no início, ele vai printar o elemento,
a palavra lista, ok? E também vai printar a palavra no, que seria se o primeiro elemento, o primeiro elemento não, o início da lista e o final. E se a lista não estiver vazia, novamente utilizando o esvazia, se a lista não estiver vazia, eu vou iterar sobre a lista. Só que como agora eu posso o método size, eu posso utilizar um for para iterar sobre a nossa lista. Ok? Para evitar que toda vez que o nosso for analisar o tamanho, para evitar que toda vez que ele for analisar o tamanho, ele entre novamente no método size, iremos criar aqui uma variável do tipo int, chamada tamanho também, que recebe o valor retornado de size. O valor retornado de size. E agora vamos criar o nosso for. Aí, int e recebe 0. Int recebe 0 e menor que tamanho. Por que menor que tamanho? Que quando chegar no final, ele não vai entrar, ele vai parar. Quando chegar no final, ele para, que é o tamanho da nossa lista. E mais. Ok. Agora, o que vai vir dentro do nosso for? Vamos printar, é claro. Apenas print, no println. E aqui vai o nosso início, ponto dado. Apenas isso. E para fazer com que seja chamado sempre o próximo da lista, eu faço início, receber início, ponto próximo. Ok? Pronto, e acabamos de fazer outro método da nossa lista. Ok?